Tudo bom, pessoal? Eu quero ler dois textos da Palavra de Deus em duas versões, na versão tradicional, a revista e atualizada, e quero ler também estes mesmos textos na linguagem de hoje, né, na versão da linguagem de hoje. Esses dois textos se encontram em Hebreus. O primeiro deles é Hebreus 12:1, bastante conhecido, que diz assim, ó: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esta mesma passagem bíblica, na versão da linguagem de hoje, diz assim: Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe fora prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. O outro texto, como eu disse também em Hebreus, agora o capítulo 13, e eu quero ler os versículos 7 e 8. Eu vou primeiro ler na versão tradicional, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje e é o mesmo, e o será para sempre. Agora na versão da linguagem de hoje. Continuem a amar... versículo 7. Lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Bom, eu penso assim o porquê desses textos, né? O que ele tem a ver com a realidade que nós estamos passando hoje. É uma realidade assim bastante nova para todos nós. Acredito que nenhum de nós passou a experiência que estamos vivendo, porque ela não apenas atinge nós aqui no local, no regional, mas é o mundo todo, né? Essa questão do coronavírus. E eu sei que os irmãos têm recebido, então até mesmo têm procurado mensagens em torno desse tema, e todas essas mensagens, elas têm como propósito, uma vez trazido à luz da palavra de Deus, com textos bíblicos, né? Elas têm como objetivo traçar um paralelo com a nossa realidade que nós vivemos hoje. Eu penso, meus irmãos, que guardadas devidas proporções, porque para cada época, para cada situação é uma experiência diferente, é uma realidade diferente. Não podemos assim nos comparar à realidade dos nossos muitos irmãos que viveram situações difíceis, mas diríamos que estamos vivendo sim um momento um tanto difícil, até porque, como eu disse antes, ele é completamente diferente do que até então tínhamos vivido, né? Nunca, nenhum de nós viveu ou passou por uma experiência como essa, de o mundo todo estar alarmado, de as autoridades, né, emitirem decretos pedindo ou então até mesmo determinando que as pessoas não saiam das suas casas, o comércio fechando, enfim, tudo isso vai mexer, né, com toda uma estrutura econômica principalmente. E aí, meus irmãos, eu estava pensando e meditando no qual o texto que eu poderia trazer como reflexão para os irmãos. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela contém inúmeras histórias, né, de relatos bíblicos, todos eles mostrando diferentes realidades de pessoas de Deus, tanto homens quanto mulheres, crianças, idosos, todos eles passando assim, muitas vezes momentos de extrema dificuldade.
E aí, claro, guardado, como eu disse, as devidas proporções, toda a história bíblica, ela não necessariamente ela é uma regra, mas ela contém princípios. A palavra de Deus, ela contém princípios que são absolutos. Esses princípios, eles valiam há 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, desde lá dos primeiros personagens bíblicos, e valem para nós hoje. Embora toda a história, ela não significa necessariamente a intervenção de Deus, a forma como Deus interveio naquela história, não significa necessariamente uma regra. E eu quero aqui citar, por exemplo, quero trazer aqui alguns exemplos. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, ele não está nos ensinando na sua palavra que agora ele sempre vai abrir um mar vermelho. A gente pode aplicar no sentido espiritual, mas literalmente nós não podemos pensar que Deus sempre vai abrir o mar vermelho, que Deus agora sempre vai fazer cair fogo do céu, como na experiência que Elias viveu. Né, que, enfim, até mesmo os muitos milagres que Jesus Cristo ali realizou no seu ministério, que eles vão acontecer na mesma forma como aconteceram, mas por detrás de todas estas histórias que eu aqui citei e muitas outras, existem princípios que são absolutos, como o princípio da fé, o princípio da perseverança, o princípio do amor, né, principalmente à luz do Evangelho. E eu quero aqui dizer, meus irmãos, que todos eles têm para nós a nos ensinar. E é uma coisa interessante, meus irmãos, porque se aqueles primeiros personagens, principalmente os do Antigo Testamento, eles tinham uma revelação a respeito de Deus, uma revelação em parte. Ela veio se completar, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo ali no Novo Testamento. Os apóstolos, então, eles tiveram uma compreensão de Deus. Isso, claro, por causa da pessoa de Jesus, uma compreensão muito mais apurada do que até mesmo aqueles personagens do Antigo Testamento. Eu aqui estive pensando que nós vivemos uma realidade, uma experiência até mesmo melhor do que a dos apóstolos. Em que sentido? Porque enquanto os apóstolos eles tinham uma revelação de Deus de forma plena, quando o Senhor Jesus Cristo veio, mas nós, à semelhança deles, também temos esta revelação plena, porque hoje temos a palavra de Deus e ela se completou, mas nós temos ainda a experiência desses 2.000 anos de história da igreja. Então nós aprendemos com a revelação da palavra de Deus e nós aprendemos também com a experiência tanto dos personagens do Antigo Testamento, como a experiência da igreja primitiva e até mesmo a experiência da história da igreja na história, né, nesses 2.000 anos. E aí eu penso que esse texto ele vem a calhar com aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. Em que sentido, meus irmãos? É como eu disse, a gente precisa ter essa compreensão de que o que nós estamos vivendo hoje não é a mesma realidade que muitos dos nossos irmãos já viveram. Ou até mesmo muitos dos nossos irmãos em boa parte do mundo têm vivido de extrema dificuldade, lutas e perseguições. E eu estive assim pensando o porquê das pessoas estarem, né, principalmente aquelas que, embora elas tenham uma religião, mas elas não vivem uma fé bíblica, o porquê das pessoas estarem como que apavoradas, né? As pessoas, elas não têm assim, não tem nada concreto. E em que sentido? Porque não há uma resposta definitiva. Tudo que a gente ouve é precisamos ficar dentro da nossa casa, não é para ninguém sair, mas ninguém diz assim, ó, esse período vai ser até ali e vai passar. Fica muito vago, né? Não há ninguém que diga assim, olha, eu já ouvi alguns especialistas, eu me pauto em alguns deles, mas eles, a princípio, eles foram calados, porque não convém com que esses especialistas, inclusive na área da saúde, eles tenham um parecer um pouco diferente do que tem hoje a mídia propagada. Mas, no geral, o que as pessoas estão ouvindo é muito notícias assim muito apavorantes, e as pessoas elas não sabem se é daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, o que vai acontecer daqui a um mês,
o que vai acontecer daqui a 2 meses está muito, muito vago. A única coisa que elas dizem é: precisamos ter esperança, precisamos ter fé. E aí elas ficam como que apavoradas. Então, por que eu digo que as pessoas elas estão de fato apavoradas? Porque nós não vivemos, até então nunca vivemos uma experiência assim semelhante. Nós vivemos uma condição de vida, embora as dificuldades que temos no dia a dia, e elas fazem parte, mas nós nos acostumamos a crescer dentro de uma realidade que até certa medida nos é favorável. E isso é bom, eu não estou dizendo que isso é ruim. É tudo muito bom. Nós crescemos dentro de uma certa estabilidade. Que bom que, por exemplo, nós crescemos dentro de um contexto onde temos uma família, onde existem os recursos, e se porventura esses recursos nos faltarem em algum momento, nós conseguimos, a quem recorrer, aonde recorrer. Enfim, as nossas dificuldades, elas tinham uma projeção, e essas dificuldades, elas, embora muitas vezes levávamos um certo tempo para vencê-las, mas havia uma perspectiva de serem vencidas, e todos nós vencemos. Agora, a realidade que estamos vivendo a respeito dessa crise, ela é completamente inusitada, porque, como eu disse, as pessoas não têm expectativa nenhuma. Não adianta você querer definir algo se as autoridades estão dizendo assim: fica aí e tão somente aguarda. Você não sabe o que vai acontecer. E isso causa uma certa inquietação e um certo apavoro. E aí, por isso que eu digo assim, que guardadas as proporções, a nossa realidade ela não pode ser comparada à realidade de muitos da história bíblica ou até mesmo da história da igreja no decorrer desses 2000 anos. Porque foi uma realidade de muita dor, de muito sofrimento. Muitas vezes as pessoas elas precisavam viver tendo que fugir para poder sobreviver. Não havia nada que pudesse garantir a elas o mínimo de segurança. Então elas depositavam total e exclusiva fé no Senhor Jesus, porque não havia nenhum sistema que dava a elas um mínimo de amparo. Não sei se os irmãos estão me entendendo a respeito disso. E aí é disso que fala o livro de Hebreus, principalmente ali nos seus capítulos finais. Todos nós conhecemos a história do capítulo 11, da chamada Galeria dos Heróis da Fé. O escritor aos Hebreus ele vai trazer inúmeros exemplos de personagens do Antigo Testamento e o que esses personagens fizeram em cima da fé que tinham em Deus. E eu quero aqui destacar principalmente os últimos versículos que encerram o capítulo 11 de Hebreus, quando ele diz assim, lá no versículo 35, mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu quero aqui destacar principalmente quando ali nos versículos 36, 37 e 38, ele descreve aqueles que por causa da sua fé passaram por situações assim de extrema dificuldade. Imagina, olha só o que ele diz, passaram por provas de escárnios, de açoites, algemas, prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Então, a realidade de muitos dos nossos irmãos na fé, lá no Antigo Testamento, mas também no decorrer desses 2000 anos da história da igreja, foi uma realidade de muita dificuldade.
Nessa semana eu quero compartilhar, né, todo o contexto da primeira carta do apóstolo Pedro, porque ele vai escrever para os irmãos que estavam dispersos, né, os irmãos da dispersão, porque os cristãos nos primeiros séculos, principalmente ali até o terceiro século, os cristãos foram o grupo mais perseguido na face da terra. E não foi diferente no decorrer desses anos. Muitos, inclusive, em muitos lugares, ainda têm padecido. Mas sabe o que é legal de tudo isso, pessoal? É que o capítulo 12, ele vai dizer assim, né? Então, como uma consequência, ele traz todos os exemplos no capítulo 11, e encerrando com esses versículos que eu aqui acabei de ler. E aí ele vai dizer assim, portanto, ou seja, como uma conclusão, concluindo, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, aí é necessário nós tomarmos algumas atitudes. Eu quero aqui destacar pelo menos 3. Desembaraçando-nos de todo o pecado, também corramos com perseverança e olhamos firmemente para o autor da nossa fé. Na versão da linguagem de hoje, ele diz assim, deixamos de lado tudo que nos atrapalha, continuemos a correr e conservamos firmes os nossos olhos fixos em Jesus. Então eu penso que em tempos de crise, e eu quero aqui mais uma vez repetir essa expressão, guardadas as devidas proporções, não há por que nós nos afligirmos nem nos deixarmos inquietar, porque a realidade dos nossos irmãos foi muito mais difícil do que a que nós estamos passando agora. Então isso não pode, toda essa instabilidade que hoje está no mundo, decorrente desse problema do coronavírus, ele não pode gerar em nosso coração inquietação. Nós precisamos descansar no Senhor, seguindo o exemplo, né, dessas pessoas. Então, nos deixando desembaraçar, deixando de lado tudo aquilo que possa ser, porventura, um atrapalho. Sabe, meus irmãos, que a gente tem orado nesse sentido e colocado diante de Deus, procurando compreender o porquê disso que nós estamos vivendo agora. Sabe que esse problema do coronavírus, ele está dentro daquele pacote que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito dos sinais dos últimos tempos. Não dá para assim definir que ele é concreto no sentido assim, agora é o último sinal e é só esperar os dias que Jesus vai voltar. Não, ele pode voltar de fato, pode ser amanhã, depois de amanhã, mas eu penso que esse problema de epidemia, ele está dentro de um conjunto de sinais que vão se tornando cada vez mais frequentes, né? Vão se tornando cada vez mais contínuos e vão mostrando para nós, para a igreja, que Jesus Cristo está próximo. E aí é que nós precisamos, como igreja do Senhor, como servos de Deus, deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, até mesmo o pecado. Na versão da linguagem de hoje diz, né, tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado. E na versão tradicional, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado. Então, este momento é o momento de nós refletirmos. Como tem estado a minha vida? Como tem sido a minha vida espiritual? A minha vida como cristão, como testemunho? Será que não é um momento em que Deus tem permitido justamente para que nós possamos trazer para nós essa reflexão e pensar, será que não é o momento de eu fazer uma autoanálise de como tem sido a minha vida? E será que não existem coisas que estão atrapalhando e eu preciso retirá-las de mim? Como tudo na nossa vida, as dificuldades elas fazem parte e as dificuldades por vezes elas querem nos desmotivar. Mas na ótica do Evangelho nós precisamos encarar as dificuldades e tomar a atitude de sermos perseverantes, correr apesar das dificuldades. É isso que o segundo ponto aqui nos diz, corramos com perseverança, ou como na versão da linguagem de hoje, continuemos a correr. Eu penso assim que o problema do coronavírus, ele em momento algum, ele deve sugerir no nosso coração da possibilidade de, vou desistir. Claro que não, né? O mundo pode pensar assim, nós cristãos não.
mas trazendo outras realidades do dia a dia, as dificuldades, elas por vezes querem sugerir como uma tentação para o nosso coração desista, né? Mas aí nós olhamos, porque é o terceiro item, nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E Jesus é nosso exemplo maior. Quando ele diz, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia, está hoje sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, Jesus é para nós o nosso maior exemplo, daquele que padeceu humilhações, ignomínia, zombaria, sofreu terrivelmente, mas ele para nós é um exemplo de perseverança. Então é ele o nosso modelo maior. E o texto de Hebreus 13, versículo 7, quando diz, lembrem-se dos vossos guias, ou lembrem-se dos primeiros líderes espirituais. Eu quero, embora o texto aqui esteja sugerindo os primeiros líderes cristãos da igreja, porque a carta aos Hebreus ela vai ser escrita já num período bem posterior ali aos primeiros anos da igreja, o escritor ele está dizendo assim para os irmãos, né, aqueles primeiros leitores ali, os hebreus, os irmãos hebreus, né, a carta aos Hebreus ela foi escrita primeiramente àqueles irmãos ali judeus, então ele diz assim, olhem para os primeiros guias, né, lembrem-se da atitude de fé deles, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês, pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tiveram. E eu quero aqui estender o que a palavra nos diz para imitarmos não apenas os primeiros líderes, mas eu diria assim, a história de todos aqueles que na palavra de Deus servem como exemplo para nós. Há um texto de Romanos, e eu aqui estou lembrando dele agora, em que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, né, Romanos capítulo 15, um texto bem conhecido da palavra de Deus, ele diz assim, né? Deixa eu pegar esse texto que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que Deus permitiu que fosse colocado na sua palavra, até mesmo o exemplo daqueles que falharam, mas sobretudo o exemplo daqueles que perseveraram, que venceram, é para nós uma inspiração. Então nós olhamos para a história de todos eles e imitar a fé que eles tiveram. Então que esse tempo, meus irmãos, seja um tempo onde Deus ele nos conceda dessa disposição de fé. Isso logo vai passar, e eu tenho certeza que todos vocês já ouviram inúmeras vezes, inúmeras reflexões, inúmeras mensagens dizendo isso vai passar. A gente não sabe ao certo quando, se daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, daqui a 2 meses. Alguns prognósticos dizem que de fato 2 ou 3 semanas, outros já estão lançando lá para o mês de junho, julho, agosto. E aí, claro, quando nós ouvimos junho, julho, agosto, a gente fica como que inquieto. E aí? O que vai acontecer? Mas que nós possamos descansar em Deus. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nada foge do seu controle. E nós precisamos ter fé para isso, tá bom? Então, que Deus esteja abençoando, fortalecendo a vida de todos vocês. E eu convido você agora a fechar os teus olhos, para que nós possamos juntos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido Senhor e Deus, nós agradecemos porque Tu, Senhor, tens a nossa vida em Tuas mãos e nós cremos como uma verdade da palavra de Deus, a Tua presença que está conosco todos os dias, e ela é a garantia de que de fato nós, Senhor meu Deus, podemos até passar pelas dificuldades. Embora, Senhor meu Deus, nenhuma delas tem poder sobre nós, senão, Senhor meu Deus, pela vontade, pelo consentimento do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós queremos descansar, Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas, na Tua verdade. Continue conosco, assim, Senhor, nos fortalecendo, é o que nós oramos,
agradecidos no Senhor, porque nós te amamos e porque, Senhor, somos a tua igreja, somos o teu povo. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê compreensão de tudo, e que em momento algum, Senhor meu Deus, nós venhamos nos deixar abalar, mas possamos, meu Deus, de fato descansar no Senhor e dizer como o salmista disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Assim nós, agradecido, oramos em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e que esta mensagem sirva de alento e conforto ao coração de todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Durante a semana vamos então aí continuar trazendo essa reflexão aí, né? Compartilhando, enfim, vocês trazendo mensagens ou de áudio, de vídeo, para incluírem aqui no grupo. E aí a gente vai se trocando aí essas mensagens, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.